Oi, salve a todos. Olha só, é interessante até para a gente refletir sobre essa questão da própria filosofia, né? Porque eu sei que ninguém é muito simpático à filosofia, né? Mas faz parte, né? Até do próprio ensino educacional, né? Que faz de você um cidadão que não gosta de pensar, né? Infelizmente, né? Mas aqui o nosso canal, ele visa, ele pretende, né, arduamente fazer com que as pessoas possam voltar a refletir. Eu sei que é um sonho, né, uma utopia até, mas caramba, se a gente em pleno século XXI não tentarmos dar essa reviravolta, digamos, essa transmutação literal, pô, a gente está meio condenado aí, será que para sempre, outras gerações que virão aí, a cada vez, né, atenderem a esse modelo tão expressivo, inexpressivamente, olha só, né? Ele é expressivo, mas de tão expressivo que ele é inexpressivamente colocado, né? Então, a tendência hoje, e isso é uma coisa que me incomoda, porque somos altamente críticos, né, aqui, a própria filosofia. Porque o que nos incomoda é exatamente isso, em pleno século XXI. A gente que tem uma percepção mais clara das coisas, eu, aqueles, enfim, esses os que se interessam, que estudam muito, que leem muito, e que eu só não leio mais porque não há tempo, né? Apesar de aposentado, eu ainda sou muito ocupado. As pessoas fazem uma ideia um pouco diferenciada, um pouco distorcida, né, da questão da aposentadoria. Mas vamos ao assunto aqui, né, então. Então, olha só, por que somos críticos, né, a essa questão da própria filosofia? Porque o que se vê hoje é uma condução, né, de pessoas, quer dizer, que se dizem o que são, né, filósofos, né? Evidentemente que todo mundo pode ser filósofo, professor de filosofia, enfim, há umas diferenças aí. E que tem uma contundência, né, na retórica tão forte que atrai milhares de pessoas, né, que não, quer dizer, que não, e aí é que é um grande problema, é até um fato assim, esdrúxulo, né, da gente compreender, mas que, e aí é que está o problema, por que será que as pessoas gostam exatamente daquilo que não lhes faz necessariamente bem? Né? Essa é a pergunta, né? Isso é uma indução ou condução, né, do próprio sistema, digamos assim, que é outra palavra que as pessoas não gostam, ficam meio cansadas de ouvir quando se fala em sistema, paradigmas, leis, não sei o quê. As pessoas não se propõem, né, notoriamente a desenvolver, a saber o que é aquilo que tanto, né, são dito, falado, né, proclamado, conclamado, e que eles ficam ali, né, sem saber o que é, para onde vai, por quê, e acontecem essas coisas todas. Então, veja bem, quer dizer, a atração maior hoje não está na questão do conhecimento, me parece, né? Está a questão da mídia atrativa, a questão do micropoder, digamos assim, né? Daquele empoderamento individual que traz as pessoas para um âmbito, né, de conhecimento que nem sempre é conhecimento. Não é interessante isso? Como é que pode isso? Isso é uma coisa que devia incomodar as pessoas e não fazer com que elas aceitem isso tranquilamente, né? Porque olha o que se vê no discurso de erros em discursos, nas retóricas aí das mídias sociais, é uma coisa incrível, né? Esse é outro aspecto até do nosso segmento aqui filosófico, é a questão da linguística, né? Porque é essencial que você tenha um discurso legal, saiba dominar, né, a questão,
Mas é preciso haver uma lógica linguística, sem o quê? Quer dizer, o próprio texto, ele se desvanece, ele perde a sua qualidade. Se você lê atentamente vários textos, quer dizer, caramba, eu fico assim, pasmo, caraca, mas como é que pode, né? Por exemplo, se você prestar atenção, os maiores discursos e que conseguem atrair o maior número, né, de espectadores, digamos assim, de aceitadores, aqueles que convergem para a questão da humanidade, do humanismo, né? Não é interessante? A questão da esperança, a questão, né, da bondade, né? Então, são esses assuntos, porque esses assuntos eles mexem, de certa maneira, com a alma das pessoas, né? Com aquele estado da alma que contempla ou tenta contemplar pseudamente tudo aquilo que é de bondoso, que é de saudável, né? Mas que, no entanto, não representa necessariamente isso. Porque, por exemplo, a gente vê, por exemplo, se falar muito, poxa, não há como você se realizar se você não tiver um pensamento coletivo e que, quer dizer, possa contemplar o outro como parte de você. Poxa, meu amigo, isso fere frontalmente a lógica do humano, do demasiadamente humano, correto? E aí a pessoa fala, pô, do humano, caramba, humano, é a coisa da bondade, né? Mas o humano é aquele que tem que ser demasiadamente humano para você poder entender o humano. Porque o humanismo ele vai além. O humanismo, o além do humano, é aquele que ultrapassa exatamente essas questões, digamos, divorciadas da realidade concreta. Tá dando para acompanhar mais ou menos? Então, desculpa. Você vê o cidadão, todo o discurso das pessoas, dos ditos, pseudo, sei lá o quê, historiadores, pseudos, digamos, influenciadores, os influencers, né, do YouTube, eles não têm uma lógica no discurso deles. Eles conclamam exatamente para aquilo que é retoricamente aceitável. É o que podemos chamar de, por exemplo, livres pensadores. Não, já falamos muito sobre isso aqui. Né? Porque tem o livre pensador e o pensador livre. Há diferenças aí. Né? E quando, por exemplo, Nietzsche propõe na questão do humano, demasiadamente humano, é exatamente para ele prescrever essas questões, né, de como é facilitável ao livre pensador e o pensador livre. Né? O livre pensador é esse que dissemina aleatoriamente o seu discurso, né, sem nenhuma reflexão, porque ele não tem cunho de conhecimento, não traz nenhum cunho epistemológico. Muito pelo contrário, a finalidade não é conduzir as pessoas à reflexão, mas sim à aceitação, à submersão daquilo que já está posto, e não discutível nem discutível. Não é interessante? E aí a gente fica meio impactado, né, com essas questões e até meio chateado, né, diante de uma população que está, quer dizer, literalmente concebida a ser destroçada, né, pela própria educação, pelo próprio conhecimento que lhe é trazido. Porque esse conhecimento que lhe é trazido lhe leva exatamente a esse tipo de reflexão, ou essa não reflexão, quero dizer, a essa não forma de pensar. Quer dizer, você não está aí porém envolto, nem pretende nada, tudo seu é muito prático, muito pragmático. Hoje você já não está muito interessado em conhecimento, em estudo, porque está tudo posto para você, está tudo colocado em sua mão. E isso, meu amigo, é que é o grande problema, em que você pensa que lhes favorece, no entanto você está sendo
tremendamente envolvido de uma forma errônea para a sua subsistência, para a sua existência, enfim, para tudo aquilo que ele poderia ser razoavelmente, conceituavelmente melhor para a sua convivência, se você se interessasse mais em ver necessariamente como é que andamos no nosso comportamento, no nosso conhecimento, e não nos envolvermos de uma forma tão atabalhoada, digamos, sem necessariamente saber de onde vem, de onde vai. Quer dizer, né? Então isso é que realmente eu gostaria de chamar a atenção a você e dizer que nós vamos e pretendemos sempre continuar aqui no nosso canal, que é o Novo Pensar, né? Que é para destruir essa banalidade que existe em nossos pensamentos, em nossos comportamentos, né? Então, por favor, vamos ficar mais atento a isso, tá bom? Olha só, dá aí o like, né? Vê o meu currículo, né? Se está de inconformidade, se eu tenho condição de estar aqui discutindo com você isso ou não. Mas vamos continuar nessa linha, né? De discussão sempre, tentando trazer para você as questões mais proeminentes que estão aí, que precisam ser necessariamente esclarecidas. Um abraço, até qualquer hora.